nosso tema de hoje é Jesus, o Deus homem, né? Tem aqui um versículo importantíssimo para esta revelação que diz: porque em Cristo habita corporalmente, ou seja, no corpo, toda a plenitude da divindade, que está em Colossenses 2:9. Veja bem, meus queridos, a minha intenção aqui não é trazer dúvidas ao nosso coração. Afinal, Jesus é Deus ou Jesus não é Deus? Ele veio em homem e como que é isso? Então, não é essa a ideia. A ideia é que a gente verdadeiramente entenda que Jesus foi tanto 100% homem, como também é 100% espírito, né? Nós vamos ver isso no decorrer da nossa aula. Por que que a gente está estudando isso? Porque nós estamos começando, né, esse estudo, começamos lá pelo Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, e agora nós vamos falar daquele que é toda a essência da palavra de Deus, que é o Filho de Deus. E nada melhor do que a gente começar entendendo quem é Jesus Cristo, né? O que ele representa, o que ele fez, qual é o pensamento que as pessoas têm a respeito dele, que é muito importante. Veja bem, uma das coisas que a gente tem que ver é que nasceu um menino, né? E nasceu onde esse menino? Ele nasceu em Belém de Judá. É um local que existe hoje, nós podemos até ir para lá, né, para a Judéia, né, Jerusalém, e ali então existe essa pequena cidade que hoje um comércio grande, né, uma cidade que prosperou, continua ainda pequena, mas a atividade comercial dela é bastante, tem um ênfase bastante grande. Mas naquela época era uma cidade bem pequenininha. Não era uma cidade grande, era praticamente, vamos dizer, um povoado, tá? E esse foi o local escolhido para que nascesse, então, aquela criança, né? Que iria mudar a história da humanidade. E nessa lição nós vamos perceber por que Jesus é digno, né? De toda a nossa adoração. E porque ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Eu não trouxe todas as coisas ali, mas eu gostaria de compartilhar apenas com vocês que essa cidade de Belém, ela foi profetizada já lá no Antigo Testamento, no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo de 2 a 4, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. E a gente vai ver também, né, que lá no livro de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o 12, eu não vou ler, mas o que conta, né, a Bíblia, a história de Jesus? Que Jesus nasceu em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes. E olha só que interessante, os magos, que seriam os profetas, vamos dizer, da época, já estavam aguardando este bebê, porque eles sabiam que o Messias havia de vir pelo profeta Miqueias, e que seria Belém. E ele foi e perguntou então aquelas pessoas que estavam ali pela cidade: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Veja bem, ali começou uma preocupação muito grande, tanto na corte, no castelo do rei Herodes, como em toda Jerusalém. Opa! Quer dizer que os judeus estão esperando um bebê, estão esperando um rei,
Então, Herodes ficou ameaçado no seu trono. Alguém pretende ser colocado no meu lugar. Então, aqui já começa a história da perseguição ao menino Jesus. Bom, aí a história todo mundo conhece, que eles vão então em direção a uma estrela que os guia até a cidade de Belém, aonde Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. E estava ali junto com Maria e o seu pai José, que era da mesma família de Davi, uma descendência que vem lá de Davi. E aí, esse menino, eles se prostram diante do menino e ali, então, eles oferecem presentes. A Bíblia vai dizer que as dádivas eram ouro, incenso e mirra. Veja só, que coisa tão maravilhosa que é este menino, né? Você vê que ele já chegou movimentando a cidade. E assim é, tudo aquilo que se manifesta pela glória de Deus causa um impacto. Causa um impacto na vida das pessoas, tá? Quem você diz que Jesus é? Jesus cresceu, teve uma infância normal, foi filho de um carpinteiro e não foi um menino normal, vamos dizer assim, da idade dele. Ele era um garoto prodígio. Ele já tinha um contato com o pai de uma forma muito grande. Até teve um momento que Maria e José foram na cidade com Jesus, né? E fizeram as compras, o que eles precisaram, saíram da cidade achando que Jesus estava no meio ali do pessoal e de repente no meio já do caminho descobriram que Jesus não estava ali. Exato. E Maria e José voltam então a Jerusalém e procuram por Jesus. E a resposta de Jesus foi muito interessante. Jesus, por que você fez isso com a gente, sumindo desse jeito? Nós estávamos preocupados. Jesus responde: estava cuidando das coisas de meu Pai. E muitas vezes, querido, muitas pessoas não entendem que quando a gente entende quem é o Pai, nós queremos servi-lo. Porque Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor em que todos nós devemos honrar e ser servos dele. E quando nós servimos ao Pai, você pode ter certeza que nós vamos incomodar algumas pessoas que não entendem por que nós queremos tanto fazer as coisas para Deus. Mas só entende aquele que tem intimidade com o Pai e que compreende as prioridades. E Jesus entendeu que a prioridade dele não era estar junto com a mãe e o pai fazendo shopping. Era estar no templo, falando das coisas do Pai. E aí veio essa questão. Quando a gente lê Mateus 16:15, os discípulos estão junto com Jesus e há não havia consenso, porque começaram a questionar: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? E esse Jesus nas ruas era questionado: ele é um profeta? Ele é Elias? Ele é o rei? Ele é o Messias? Quem é esse homem? E aí vem uma resposta de Pedro, a resposta corretíssima, que é: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Realmente Pedro conseguiu compreender verdadeiramente quem era Jesus. Ele não era simplesmente um profeta, ele era muito mais do que isso, e a gente vai entender nessa aula. João disse que Jesus é o Verbo que se fez carne.
Por que o verbo, gente? O verbo é o quê? A palavra, em grego logos. Ele é a palavra. E a palavra já estava desde o princípio da criação. A gente entende que quando tudo foi criado, Deus disse, façamos. Ou seja, Deus não estava sozinho, né? Então, ele já existia quando ele veio ao mundo. É algo meio complicado de entender, eu reconheço. Mas Deus faz coisas complicadas para resolver até coisas muito simples, que é a nossa salvação. Veja bem, Paulo descreve Jesus não só como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, mas também como Cristo Jesus, homem. Então, Paulo compreendeu que Jesus não era somente o Filho de Deus, o enviado, o Messias, ou o rei, ou o que fosse. Ele entendeu principalmente que ele era também um homem comum. E foi essa maneira que Deus encontrou para salvar toda uma humanidade que cresce nele. Bom, o livro de Hebreus identifica Jesus tanto como resplendor da glória de Deus, como aquele que participou de carne e sangue. Então, a gente vai começando a compreender que Jesus não é simplesmente um homem comum. Ele tem algo mais. João, faz aqui uma citação. Depois de tocar em Cristo, Tomé memoravelmente confessou Jesus como seu Senhor e o seu Deus. Porque o que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou, as pessoas não estavam acreditando que era Jesus. E isso era os discípulos, que andou com ele, que ouviu dele, que iria acontecer essas coisas, né? Jesus advertiu eles de tudo o que iria acontecer, que era necessário que ele morresse, que ele ia ressuscitar. Mas quando isso aconteceu, eles não creram. E num determinado momento, Tomé está falando, eu não acredito. Aí então Jesus mostra as suas mãos. E as suas mãos tinha a marca, né, o furo dos pregos, dos cravos, né, que eram pregos gigantes. E a hora que ele viu, aí ele creu. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Tomé, só porque você viu, você creu? Mas bem-aventurados serão aqueles que não virem, mas crerem. Esses são nós. Nós não vimos Jesus. Nós cremos em Jesus pela fé. E não só pela fé. Nós cremos em Jesus pela sua palavra. E é importante que a gente entenda realmente quem é Jesus. Por quê? Nós podemos, em algum futuro, até breve, sermos confrontados com outras religiões, com pessoas que não creem em Jesus Cristo. E aí nós precisamos de ter uma certa base para poder dialogar com essas pessoas, para que a gente não fique, né, naquele cantinho sem resposta. Então é importante a gente entender quem é Jesus. Então nós vamos dividir aqui a nossa aula em duas partes. Uma, nós vamos trabalhar a natureza humana de Jesus e outra, a natureza espiritual de Jesus. Para que a gente entenda bem isso. Olha, entender quem foi Jesus Cristo é de suma importância para nos relacionarmos bem com Ele e também para evitarmos algumas tendências doutrinárias que não são bíblicas e que às vezes reduzem a maravilhosa pessoa de Cristo. Gente, por que é importante? Porque ao longo da história,
se criou muitas heresias a respeito de Jesus. Tempo esse que a gente não existia. Por exemplo, século I, existiu uma tese que se chamava ebionismo, que era, imagina-se que era uma pessoa chamada Ebion, que trouxe essa heresia para dentro da igreja. E qual era essa heresia? Há apenas um Deus que é distinto de seu Messias escolhido. Tá? Então, ele disse que Jesus era plenamente humano, mas não divino. Então, lançava-se heresias para dentro da igreja, porque já tinha um século, né? Um século praticamente, 100 anos que Jesus veio à Terra e Jesus morreu. Então, ali, o evangelho já começou a ser, de certa forma, deturpado. Uma outra heresia se chama docentismo, século I, II depois de Cristo, que dizia o quê? Jesus é divino, mas não humano, ao contrário. Adocionismo, uma outra tese. Jesus era humano, não eternamente divino. Olha só. Modalismo, século aqui já II depois de Cristo. Seja bem-vindo, querido. Jesus, modo divino, não ser humano. Há apenas um Deus, Deus só pode ser 3 pessoas em aparência, não de fato. Então, é uma coisa assim que a gente fica pensando, mas como, né? Que eles poderiam pensar dessa forma. Vamos ver mais um aqui, porque tem vários. Apolinarianismo, século IV, dizia o quê? Que Jesus é divino, mas não plenamente humano. Eu fico pensando, né? Como é que você pode achar que Jesus era divino, mas não plenamente humano? Tem como ser meio humano? Não sei, né? Mas eles pensavam. Jesus não podia pecar, e então não podia ter um espírito humano, isto é, a fonte do pecado humano. E aí vai, gente, nós temos aí o arianismo, monofisismo, nestorianismo. Então, depois, né, que o tempo foi passando, as pessoas começaram a lançar essas heresias. E essas heresias traziam o quê? Dúvidas para a vida das pessoas. E aí ficava essa questão. Então, voltando um pouquinho na aula anterior, quando começou a aparecer essas heresias, então, os pais da igreja, que eram aqueles homens estudiosos que conviveram ali com os discípulos e outros que vieram, começaram então a fazer os concílios eclesiásticos, que eram reuniões com os líderes da igreja para discutir essas heresias e acabar com as heresias, né? E chegar à conclusão que a gente chega. Jesus era 100% humano e 100% Deus. Bom, vamos ver aqui. A primeira coisa a ser dita é que Jesus foi completamente humano e não parcialmente. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Se alguém puder ler João 4, de 6 a 7, e alguém mais pode ler 1 Timóteo 2, 5. João 4, 6 e 7. João capítulo 4, 6. A fonte de Jacó, Jesus, depois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse Jesus: dá-me beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Tá bom, é até aí, pastor, obrigada. Veja bem, pode uma pessoa meia humana ter sede? Então, ele era humano, ele tinha sede, né? Alguém conseguiu achar? 1 Timóteo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo
Eu tinha posto aqui, mas hoje não funcionou. Não funcionou do jeito que eu queria. Esse computador é meio pequenininho aqui, eu acho que não alcança. 1 Timóteo 2,5. Diz assim, porque há um só Deus, Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pronto. Está mais explícito, né? Na Bíblia, de que Jesus realmente foi um ser humano. Vamos analisar algumas coisas importantes, então, com relação à natureza humana de Jesus. Aqui, Davis Nichols, que é um pensador, disse o seguinte: Jesus era plenamente humano, era igual a nós em todos os aspectos, exceto que nunca pecou. Isso é importante para nós, tá? Jesus não pecou. E aí, vamos falar então um pouquinho para a gente entender bem isso sobre o nascimento de Jesus. O que ocorreu lá, tá? Ele tinha uma missão que foi dada pelo Pai, né? Que era uma missão redentora na Terra. Era preciso ele encarnar, ou seja, ele nascer como uma pessoa humana, certo? Porque ele já existia, é o que nós falamos no começo da aula. Ele já existia, ele é eterno, certo? E aí, ele, num determinado tempo da história, pela revelação de Deus, então, é um momento que a gente chama de momento oportuno de Deus. Que é ali aonde é o momento que Deus quer que ele venha à Terra, tá? Então, a encarnação é o processo miraculoso mediante o qual houve a fusão plena entre a natureza divina, que já existia, tá? E a natureza humana. E como que aconteceu isso? Ele teve que nascer numa pessoa, certo? E quem foi a agraciada, né? Maria. Maria foi a mulher agraciada que... Deixa eu ver aqui uma coisa. Não vou pôr isso aqui. Vou deixar isso aqui para depois. É um mistério a encarnação. Por quê? Ela foi possuída pelo Espírito de Deus e aconteceu algo miraculoso. Por quê? Ela não tinha tido relações sexuais ainda com o seu esposo, seu futuro esposo. Naquela época era o seu noivo, que era José. E a Bíblia, então, vai contar que um anjo visitou Maria e disse para ela: dentro de você vai ser gerado o Filho de Deus. Eu acho muito maravilhoso, esta mulher, né? Por quê? Imagina, você recebeu um anjo, já começa por aí, né? Parece um anjo, fala com você e diz para você que você tem uma missão de gerar um filho que você não sabe de onde que vem. É uma situação um tanto quanto complicada. Para José também. Mas o que eu fico mais impressionada é com o que ela responde. Que seja feita, então, a sua vontade. Gente, ela dá uma lição para todos nós. Muitas vezes nós estamos na nossa vida pelejando com determinadas coisas. E a gente esquece que nós temos um Deus, que nós temos um Pai. E que a vontade dele é soberana. Às vezes a gente quer teimar, quer dar murro, né? Em ponta de faca, se machuca porque não quer fazer a vontade de Deus. Então Maria não questionou, ela simplesmente se submeteu. É a submissão, algo que nós precisamos aprender de Deus. Nós precisamos aprender a submissão, simplesmente aceitar. Por quê? Porque tem um propósito muito maior que a gente nem conhece na nossa vida. Mas cada pessoa nasceu com um propósito determinado por Deus, de algo, né? E nós precisamos encontrar esse propósito e submeter e falar: eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade.
Acho lindo também o profeta, né, Isaías, se não me engano. Um homem que estava despreparado, mas quando Jesus chamou, ele levantou a mãozinha e disse: eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, né? Usa a mim, envia a mim. Então, isso aí é o que Deus faz. É o que Deus está esperando de nós. Que a gente esteja sempre pronto para fazer a vontade de Deus. E essa colocação eu coloquei aqui, que foi uma colocação feita por José Sandoval Bezerra, que diz o seguinte: o nascimento virginal ressalta o caráter divino desta gravidez e também o fator humano, porque ele nasceu como um bebê judeu e cresceu como os outros meninos de sua raça. Do ponto de vista físico, ele foi perfeitamente homem. É bom ressaltar que o nascimento virginal confirma que no ventre de Maria foi gerada uma criança que não foi alcançada pelo pecado hereditário transmitido pelo erro do primeiro Adão e que foi repassado para toda a humanidade. Da mesma forma que o primeiro Adão foi criado por Deus sem pecado. Ele, Cristo, o homem, também foi criado sem pecado. Então, veja bem, o propósito de Deus foi esse. Quando ele criou o homem e a mulher, colocou lá no paraíso Adão e Eva, estava tudo lindo, maravilhoso, não tinha problema nenhum, não faltava nada, Deus provia. Mas Deus mostrou uma certa árvore e disse: olha, vocês podem usufruir de tudo aqui do jardim, menos daquela árvore. Porque aquela árvore explicou, é a árvore do bem e do mal. O dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. Então Deus não escondeu deles a verdade. Deus é verdadeiro. Acontece que eles falharam. Eles sucumbiram à tentação. Então eles pecaram. E quando eles pecaram, todas as pessoas que vieram e que nasceram depois deles, nasceram pelo pecado. Então Deus precisava de fazer um contraponto para nos limpar novamente. Veja bem, os judeus da antiguidade, do Antigo Testamento, o que eles faziam? Sacrifício com animais para limpar dos pecados. Mas aqueles animais não era um sacrifício suficiente para limpar todos os pecados da humanidade. Então Deus fez isso, ele escolheu uma maneira de enviar ele mesmo, o seu próprio filho. Para quê? Para morrer por nós. E não pôde nascer de um nascimento normal, de um casal. Ele precisou fazer algo sobrenatural. E foi a forma que Jesus nasceu. Foi algo sobrenatural. Diz ali que uma sombra, cobriu ali o lugar de Maria. E ela estava grávida. Agora, muita gente às vezes fica pensando: mas como que pode isso? Como que pode isso? Como Nicodemos, Eu posso voltar e nascer de novo lá na barriga da mãe? Mas veja bem, o que é impossível para Deus? Nada. Ele criou todas as coisas. Ele nos criou. Então, para ele fazer isso ou fazer uma outra coisa, normal. Exato. Então, só entendendo sobre isso, Bom, vamos ver agora características da humanidade de Jesus. A melhor maneira de entendermos a plena natureza humana de Jesus é observar alguns textos bíblicos que a confirmam. Os relatos do Novo Testamento destacam os sentimentos de Jesus como homem, tanto física quanto psicologicamente. Fisicamente, Jesus compartilhava da mesma natureza que nós. Ele mostrou as mãos dele, furada pelos cravos. Quer dizer, é uma prova de que verdadeiramente ele era um homem, Ele cresceu como um menino normal, da idade dele, Ele foi conhecido,
filho do carpinteiro, né? Ele participava dos casamentos, ele fazia refeição, comia com as pessoas, né? A Bíblia vai dizer que ele tinha limitações físicas, né? Ele sentia fome, ele teve sede, ele ficou cansado, ele sofreu dor, ele morreu, ele chorou. Características de um humano, né? Veja bem, ele chorou, né, ao saber da morte do seu amigo Lázaro. Então ele tinha sentimentos, né? Ele se comoveu realmente, né? Ele amou seus discípulos, né? Ele ali sofreu muito ali no jardim do Getsemane, sentiu o desespero e o desamparo, né, para ser mais sincera, da morte, que ele nunca se desesperou, ele só ficou muito triste. Então, existe no Novo Testamento vários versículos, várias histórias que a gente vai lendo e a gente então vai constatando que verdadeiramente Jesus era humano. E por que que era necessário então ele ser humano, né? Aqui tem um ponto crucial do nosso estudo, ponto mais alto, vamos dizer assim. Porque Jesus precisou, né, vir a este mundo e passar por todos esses sofrimentos, né? Olha, gente, esse tema dá discussão para muito tempo, tá? É um assunto que vem sendo discutido ao longo da história. As pessoas não entendem isso, né? A gente não consegue entender. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe sempre levava eu e a minha irmãzinha mais nova no cinema para assistir A Paixão de Cristo. E eu chorava muito. Eu chorava e eu perguntava para minha mãe, mas por que, mãe, que Jesus teve que sofrer tanto? É uma pergunta que a gente não entende, a gente não quer que ele sofra, né? Mas era por amor à humanidade. Você vê como Deus nos ama, né? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo isso que Deus fez foi por amor a nós, porque Ele nos ama de uma forma incomparável. A Bíblia é muito clara ao dizer que Deus não precisava enviar o seu Filho para sofrer no nosso lugar. Então, nós concluímos que foi um ato de pura graça de Deus. Nós não merecemos, né? A gente precisa lembrar disso. Que nós não merecíamos e não merecemos muitas dádivas que Deus nos dá todos os dias. E por isso nós devemos ser muito gratos. Infelizmente, a gente vê muita ingratidão de não reconhecer a bondade de Deus e tudo que Deus está fazendo por nós a todo tempo. Bom, outro motivo, biblicamente falando, é que o pecado só pode ser removido por meio do derramamento do sangue de Jesus, né? Então foi o sangue da nova aliança. Foi o sangue que foi derramado não apenas por um homem, mas por toda a humanidade, porque Ele verdadeiramente nos criou. Então foi a forma como Deus quis nos mostrar uma lição de que Ele nos ama e de que Ele se sacrificou e que por isso, então, nós precisamos aceitar o apelo dele. Aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque através dele nós seremos salvos. Nós voltaremos novamente ao Éden, à origem. Nós voltaremos a ser o que nós estávamos predestinados a ser, eternos, como ele. Quando ele disse, fazemos a nossa semelhança, não que nós somos parecidos com a imagem de Deus na nossa face, mas o que nos liga a ele numa mesma semelhança? Sermos eternos. E hoje, até agora,
todos nós um dia vamos morrer. Não tem como a gente fugir dessa infeliz realidade. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós seremos salvos e voltaremos a estar com o nosso Deus eternamente. Gente, não tem coisa mais linda do que isso. Não tem nada que nós possamos trocar por essa dádiva. Não existe. Não existe. E muitas vezes nós trocamos. Facilmente nós trocamos. Facilmente nós trocamos. Lá em Hebreus 9:22 diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, é a ideia do sacrifício dos animais e que agora é o Filho de Deus santo por nós. Romanos 5:8 diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele morreu. Gente, tem muita coisa e o nosso tempo só tem, eu acho que 20 minutos. Vamos ver se eu consigo. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado que está escrito: não há um justo nenhum sequer. O Antigo Testamento vive buscando Deus, vive todo o tempo buscando alguém que fosse justo. Mas ele não encontrou nenhum. Por isso ele teve que enviar o Filho. Porque, infelizmente, né, o ser humano, ele consegue ser pecador. A raça humana estava condenada a sofrer eternamente, por mais que os homens se esforçassem. Eram vítimas fáceis do pecado, cuja consequência é a morte e a separação eterna de Deus. Eu acho que não tem coisa mais triste para um ser humano do que estar, né, separado de Deus, porque Ele é tudo de bom. Então, estar longe dele é tudo de ruim. Infelizmente, né, a gente vê como a humanidade está querendo tudo de ruim, em vez de tudo de bom. Eu não vou conseguir ler tudo, tá, gente? Eu vou passar para frente, porque senão a gente não vai ter tempo para falar da divindade, então, a natureza divina de Jesus. Da mesma forma que afirmamos que Jesus é totalmente homem, também dizemos que ele é totalmente Deus. Ele é um em pessoa, mas dois em natureza. Para muita gente é muito difícil entender que Jesus é Deus. Esse é um tema que dá discussão para lá de séculos. Eu nunca tive essa dificuldade, mas existem pessoas que têm muita dificuldade de compreender isto. E aonde que tem a facilidade da gente entender isso? Da gente entender quem é Deus. Ele pode todas as coisas, né? Ele pode se tirar dele mesmo uma essência para se tornar um ser humano. E conhecer as nossas dores. Saber o que nós passamos. Sentir fome, sentir sede, sentir dor, como nós sentimos. Porque talvez, às vezes eu entendo o seguinte, que talvez quando Deus fez na sua imensa sabedoria, não vou dizer que ele não sabia, porque ele sabe tudo, mas talvez ele também entendesse que ele gostaria de sentir o que a gente sente, de uma forma completamente humana. E aí ele teve essa experiência. Então hoje, quando você está passando por uma necessidade, uma dificuldade, você pode chegar plenamente para Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu estou com fome, assim como você sentiu fome.
e eu preciso de comer algo para me alimentar. Eu hoje sinto uma dor aqui no meu coração, aconteceu algo, magoou meu coração, feriu. Jesus vai falar, eu sei, meu filho, o que você está passando, porque eu também passei isso. No momento que eu mais esperava das pessoas, foi a hora que elas me deram as costas, que elas me bateram, que elas me xingaram, que elas me cuspiram, que elas me enganaram, que elas falaram de mim pelas costas. Então, Jesus, Ele sabe exatamente tudo que passamos e Ele pode nos ajudar. Vicente Chung, agora é chinês, eu não sei muito, disse o seguinte, ele é uma pessoa, mas dois em natureza. Porque ele é isso. Quando a gente vai estudar com um pouco mais afinco, a gente vai entender o que é a Santíssima Trindade. Porque ele é corpo, ele é espírito e ele é Deus. Não. Corpo, alma e espírito, né? É 3 em 1. Porque a alma o que é? São os nossos sentimentos. A palavra de Deus diz o seguinte, não entristeceis o Espírito Santo. O Espírito Santo sente. Jesus também sente dor. Agora Deus, Ele é um Espírito total, né? Então Ele quando se junta num só, Ele consegue ter a total dimensão do que a gente é. Alguns teólogos chamam de união hipostática, a junção das duas naturezas em uma só. Nas páginas do Novo Testamento, vemos que Jesus e as pessoas que estavam ao seu redor reconheceram que Ele era Deus. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que em vários momentos o próprio Senhor Jesus dá muitas provas de que Ele é o próprio Deus. Embora muita gente não acredite. Portanto, como Deus, Jesus possui os atributos da divindade, como, por exemplo, pré-existência. Ele já existia. Imutabilidade, não há nada que possa fazer com que ele mude. Eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. Esses são alguns dos atributos de Jesus que têm tudo a ver com Deus. Quantas vezes Jesus conseguiu ler pensamentos? Ele estava ali, né, no tanque, quando ele foi ali com a mulher samaritana, pediu água, ele conseguiu revelar a vida dela. Os podrinhos dela, o passado dela. Mas nem por isso ele maltratou aquela mulher. Ele simplesmente amou-a. E porque ele amou ela com ternura, aonde ele foi na cidade, outras pessoas foram tocadas por ele. E aqui, meus queridos, uma coisa muito importante. Que nós, como crentes em Cristo, nós precisamos levar o amor de Cristo. Muitas vezes nós censuramos uma pessoa quando ela erra, em vez de demonstrar o amor de Cristo. Nós desprezamos uma pessoa, em vez de amar esta pessoa. E aí o que acontece? Em vez da pessoa chegar mais, se dispersa. Volta às vezes até para o mundo, porque recebeu uma palavra que a entristeceu. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Primeiro a gente ama, depois a gente cuida das feridas. Depois a gente entende os problemas. Depois a gente ajuda. E é isso que Jesus fazia, aonde ele ia como Deus. Ele fazia assim. E nós precisamos imitá-lo. Ao dizer que Jesus é Deus, só estamos confirmando
o que várias pessoas reconheceram no Novo Testamento. Eu não posso aqui ler todos os versículos, mas vocês podem anotar para você ler depois, porque a gente não tem esse tempo suficiente, né, para a gente poder estar lendo. Mas em todos esses versículos que estão aí, são passagens aonde estão reconhecendo Jesus como o próprio Deus. A palavra grega theos, que significa Deus, por isso vem de teologia, foi empregada por 4 apóstolos ao se referir a Jesus, ou seja, demonstrando que ele é Deus. João, Tomé, Pedro e Paulo. Aí tem 4 versículos que a gente pode até verificar. Além das afirmações apostólicas, o próprio Jesus se autodeclarou Deus. No Evangelho de João, por 8 vezes, ele se revelou como o Eu Sou. E aí? Não tem como não dizer que ele também é Espírito, o Espírito do próprio Deus, que se revelou como o Eu Sou lá no Antigo Testamento a Moisés. Moisés falou, mas quem que eu vou falar que está dando essas ordens? Ele tinha essa dificuldade, eu vou chegar lá e falar, vocês têm que me obedecer nessas ordens aqui. E daí, quem que mandou? O Eu Sou. E quem é o Eu Sou? Ele é. Exato. Né? Se a gente vai entender isso na língua portuguesa, quem é que diz eu sou? Às vezes eu posso dizer assim, eu sou alta. Mas eu não posso dizer eu sou. Porque eu não me subsisto. Eu sou uma pessoa dependente de Deus. Para respirar, para falar, para comer, para viver e até para morrer eu preciso de Deus. E antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Então ele não tem nem começo nem fim, ele é o alfa, o ômega, a gente não consegue entender isso. É muito para a nossa cabeça. Porque nós somos limitados no nosso entendimento. Nós não temos capacidade para compreensão dessa dimensão eterna. Imagine você falar alguma coisa aqui que vai soar eternamente. Daí eu passo 5, 6 séculos, chego lá, eu ouço o que eu estou falando. É muito, mas é a realidade de Deus. É isso, você falou, né, do Abraão. Bom, e isso, gente, quando ele se revelava dessa forma, ele causou um grande alvoroço. Por quê? Aqueles que eram os religiosos da época, os escribas, os fariseus, aqueles que tinham o poder da Torá, de ler, de pregar sobre a Torá e estudavam essa Torá desde o dia que nasceu. Como assim, né? Quem que esse homem está pensando que é? Querendo se comparar a Deus? Querendo dizer que ele é Deus? É aí, meus queridos, que começou o problema. É aí que começou o problema, né? Chegou no momento que ele mesmo disse, olha, eu vou perdoar. Opa, como que você vai perdoar pecados? Quem é você para perdoar pecados? E aqui a gente entende até uma coisa, tem igreja que perdoa pecados, né? Vai lá, conversa lá com o líder, e o líder falou assim, vai em paz, meu filho, teus pecados estão perdoados. Só Deus pode perdoar pecados, né, gente? Não existe outro. É só Ele que tem esse poder de perdoar os nossos pecados. Estamos já chegando no fim, tá? Ele foi chamado, então, Senhor. Então, no ensino do Antigo Testamento, Deus é chamado de Senhor várias vezes, né?
E Senhor, vamos entender um pouquinho aqui de hebraico. Em hebraico do Antigo Testamento, eles se chamavam Adonai, depois Adonai, mas no começo Yavé. Veja bem. Depois, mais tarde, foi Javé ou Jeová. Veja bem, isso aqui é importante. O povo de Deus tinha tanto temor a Deus que eles não pronunciavam o nome de Deus. Porque os 10 mandamentos diziam o quê? Não use o nome de Deus em vão. Então, o que eles entenderam? Nós precisamos achar um jeito de falar de Deus sem falar que é Deus. Então, era Yavé. Vocês vão na Bíblia, vocês começam a ler, dependendo da tradução, vocês vão ver Yavé, né? E que depois o costume é Adonai, onde cantam os cânticos, né? E fala do Adonai, então esse é Deus. Na língua grega, a palavra Senhor foi traduzida por Kyrios ou Kurios, tá? É assim que chamava os gregos. E essa foi uma expressão muito utilizada, então, no Império Romano, que dava um entendimento amplo para as pessoas, né? Estamos falando do Senhor. Quem é esse Senhor? Não é o senhorzinho ali, não. É o Senhor, Criador dos céus e da terra. É Ele, o grande, poderosíssimo. Mas, infelizmente, queridos, por falta de temor a Deus, nós mesmos usamos muito a palavra sem, às vezes, sem nenhum temor, né? Sem nenhum temor. Eu só fico pensando no dia do julgamento final, como é que vai ser essa história? Como é que nós vamos sair dessa? Como é que nós vamos sair dessa, pastor Wellington? Jesus tem que estar lá para ter misericórdia da nossa vida, né? E pôr na balança e olhar, pera um pouquinho, ela falou isso, mas peraí, vamos ver o que ela fez, vamos ver as obras, né? Quem sabe ali, opa, acho que dá para ela entrar. Espero, Jesus! Ai, gente, mas é isso. Então ele foi reconhecido como Deus, tá? Foi chamado de rei, né? A gente já falou isso na aula passada. O Gruden, que é um teólogo famoso aí, que escreveu vários livros aí da sistemática, a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. Ele sustenta nas mãos dele. Imagina isso. Um Deus que sustenta os céus e a terra. Está tudo aqui, ó, na mão dele. É verdade. Ele é poderoso. Conclusão, gente. Estamos indo para o fim. Vivemos dias em que as pessoas não se interessam tanto pelas principais doutrinas bíblicas. É verdade. Há uma busca constante atrás de facilidades e mensagens que massageiam o ego. Devemos fazer o processo inverso e nadar contra a maré, que quer nos afastar das grandes verdades bíblicas. Eu tenho estudado a Bíblia, né? Já tem um bom tempo que eu tenho estudado a Bíblia. E cada vez mais a gente percebe que as igrejas se afastam da Bíblia. Incrível isso, né? As pessoas não querem mais vir para um estudo bíblico. A Bíblia é o livro, segundo a pesquisa, é o livro mais vendido do mundo. E, ao mesmo tempo, é o livro menos lido do mundo.
Exato. Então, assim, eu quero dizer para vocês que vocês todos estão de parabéns. Vocês são pessoas privilegiadas, porque vocês estão ouvindo e estudando a palavra de Deus. Não porque eu estou aqui, poderia ser qualquer pessoa, mas o fato é que nós estamos estudando a Bíblia, estudando doutrinas, estudando quem é Deus, porque Ele é Deus, o que Ele quer de nós, né? E o que acontece é o seguinte, que hoje o mundo está oferecendo para a gente muitas distrações, muitas, que a gente acaba valorizando mais as outras coisas do que a própria palavra de Deus. Só que, infelizmente, o que vai segurar a nossa vida na hora da nossa morte é a palavra de Deus. O resto, naquela hora, não vai adiantar nada. Pode falar. Eu aprendi aí, Fábio, várias coisas. Sempre escutava Jeová Jireh, eu não sabia o significado que era, como a irmã falou. Senhor, isso. Você está pronunciando. Exato. Então, hoje a gente vê, Deus falou comigo, Deus assim, cuidado, né? É que hoje o paganismo entrou muito na nossa sociedade. Hoje você usar uma camiseta com algo escrito, Jesus ou alguma coisa, é banal. Não tem o sentido verdadeiro para as pessoas, do que verdadeiramente a gente está aprendendo hoje aqui, né? A ter esse temor a Deus. Então, que Deus tenha misericórdia, né? Ao compreender as duas naturezas de Jesus, aumenta-nos a certeza de que temos um Deus pessoal que conhece nossos problemas interiores, nossas limitações físicas, nossos traumas, como também é suficientemente poderoso para libertar, curar, salvar e destruir toda situação que possa frustrar nossa alegria espiritual. Jesus é o Deus encarnado que esteve entre nós. E Ele hoje é o Emanuel, o Deus conosco através do seu Espírito. Nenhum líder religioso venceu a morte, mas Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo ao lado do Pai. A nossa esperança fundamenta-se em alguém que está vivo. Amém? Porque verdadeiramente o nosso Deus está vivo. Quando a gente vai ver outras religiões, a gente vai ver no islamismo, né? Morreu. Maomé, né? Maomé morreu. Você vê no budismo, o Buda morreu. Você vai lá para os hindus, que acredita lá na Rama, no Shiva, né? Morreu. Então, quando você vai fazer todo esse histórico aí das religiões, você vai ver que todo mundo morreu. A única religião que tem um Deus que não morreu é o nosso. O nosso Deus continua vivo. E porque Ele está vivo, nós também viveremos com Ele, eternamente. Então, é isso que nos ajuda a ter esperança nas nossas vidas, né? Porque Ele verdadeiramente, Ele é aquele Deus conosco, Ele é aquele Deus que nos abraça quando nós estamos passando por um momento difícil, temos uma enfermidade, Ele é o nosso Deus que nos cura, que nos consola, que nos ajuda, né, que nos livra do mal, que nos fortalece para acordar amanhã, vamos trabalhar e tal. Então, é isso, meus queridos. Esse é o fim. Amém. Muito obrigada, né, pela presença. Vamos ver.